Olá, pessoal. Vamos aguardando a Sônia e a Shirley. Shirley está entrando. Sônia também está entrando. Hoje nós vamos falar de Chegando. arquétipos. Oiê! Tudo bom? Tudo. Você também já está entrando. Soninha tá chegando? Tá, já. Aceitando aqui a solicitação dela. A gente já conhece. Tudo bem por aí? Tudo, e aí, como é que foi No de feriado? Ainda feriadão? estamos nele, né? Ainda estamos. Na casa Opa! do Oi, Paco. Sol! Olá! Oi, Tudo bom? Soninha. Bem? Oi, gente! Então, Oi, vamos Tetê, aqui oi, Mônica. Chamando a galera aqui. Isso. mandar os nossos aviãozinhos, chamando o Sim. pessoal, né? E almoçando, vendo o nosso tema de hoje, né? Sobre arquétipos, As né? O aranhas. arquétipo da aranha, o poder do arquétipo da aranha. E esse assunto que a gente já vem falando, né, aos Deixa eu só pouquinhos aumentar o som aqui. aqui, que eu tô ouvindo bem Vocês estão baixinho. me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tô. Eu Você só. sim. Que eu estou de fone de ouvido também, então só para. E aí, nosso arquétipo, né, o poder da aranha. E aí, falando sobre o arquétipo, sobre a aranha, sobre animal de poder, o que a gente pode estar aí, né, dentro desse arquétipo nos desenvolvendo, né, meninas? Onde a gente Eu pode tava. estar olhando. Eu tava. Quando a gente fala arquétipo, a galera fala assim, mas o que é isso, né? E na verdade são ideias primordiais, né? É aquela coisa assim que você olha, você bate o olho e que nem o arquétipo da mãe. Mãe é mãe. Em qualquer lugar do mundo, mãe é mãe, né? Vem aquela imagem da mãe, bebê no colo, aquela coisa do coração. E da aranha vem muito, né, essa coisa da teia, do tá tecendo a vida. E eu não entendia muito bem por que de repente, como é que a gente acessa ou faz contato com determinado arquétipo, né? Tem algumas pessoas que falam, compra um objeto e fica olhando. No mundo corporativo, a gente encontra muito nas salas dos grandes CEOs, geralmente águia, geralmente cavalo, né? Que tem a ver com aquele, né? A águia, principalmente. Eu estou no topo, eu estou olhando do alto, por cima, a força, a coragem do cavalo, enfim. E por que isso funciona? Quer dizer, por que ficar olhando para uma determinada imagem? Tem gente que fala, você quer acionar algum arquétipo, põe, por exemplo, a imagem na sua tela do celular. E aí eu fui entender que, assim, o olhar para aquela imagem afeta, mexe com os nossos neurotransmissores e muda a questão da dopamina no nosso cérebro. Então, assim, imediatamente a gente se conecta, né, com que aquilo tá transmitindo. Então, como é importante a gente entender o que aquilo está transmitindo. Então, por isso que a gente hoje vai falar muito da aranha e, eventualmente, de outros arquétipos. Porque eu preciso que nem a aranha, né? A aranha tem muito uma coisa, depois a gente vai aprofundar, mas ela tem muito uma coisa da tecelando, como você está lidando com a sua vida. Mas também tem o lado sombra olha, tem uma coisa da solidão, daquele momento em que você está com você ali, resgatando uma série de questões. O arquétipo da aranha fala muito da necessidade de você resgatar, de você integrar, na verdade, né? Passado, presente e futuro. Quer dizer, como é importante eu olhar para as coisas lá do passado que ainda estão vibrando nesse meu presente, que ainda estão presentes nesse meu presente e que estão eventualmente me atrapalhando. Então, o arquétipo da aranha traz muito isso, né? Essa necessidade de vamos olhar para trás, resgatar o que está lá me atrapalhando, me amarrando. Vamos olhar hoje para o presente. E eu, para olhar hoje para esse presente, pede uma certa solidão, uma necessidade de olhar para si. Você só consegue olhar para si quando você para de se distrair com o externo, né? Então, o arquétipo da aranha traz muito isso. Ela mesma, né? Se a gente lembrar da aranha, ela está lá sozinha tecendo a teia dela, né? Não tem ninguém ajudando. Ela está ali, né? Com foco. Então, como é importante a gente entender as mensagens que esse arquétipo da aranha nos trazem. Né, Sô? Isso Tá me ouvindo, mesmo, Sônia? né? Primordial, né? Esse lugar que a aranha vai
aranha não, né? Todo arquétipo é uma forma, né? É primordial essa forma. Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo, né? Eu tenho uma forma de coração, vai sair coração. Mas o meu bolo vai ser diferente do da Chan, da Shirley, porque eu posso fazer um bolo de cenoura. A Shirley pode fazer um bolo de chocolate. A Shirley pode fazer um bolo de coco, né? Mas a forma é a mesma. Então, às vezes, as pessoas não entendem como esse arquétipo funciona. A minha forma é o quê? É o meu temperamento. A minha forma não. O meu ingrediente é o meu temperamento. É aquilo que é a minha vontade, são as minhas emoções, meus pensamentos. Esse vai ser o ingrediente que eu vou colocar nessa forma, né? E vai sair ali. Então, se eu tenho uma forma de coração e eu vou fazer um bolo de cenoura, mas eu tô totalmente atrapalhada, em vez de 3 cenouras, eu coloco 10 cenouras. Esqueço da farinha, coloco sal em vez de açúcar, né? Vai sair um bolo de coração horrível, né? E a gente fala, mas ativou o lado negativo do arquétipo. Mas eu que não cuidei dos meus ingredientes. Eu que não fui lá olhar a receita. Eu que não fui olhar como aquilo funciona. Por isso que o arquétipo é arquétipo. É o que eu vou colocar ali que eu tenho que tomar cuidado. É como eu estou, né? Como estão os meus ingredientes. Como está o meu tempero. Senão vai sair ali algo que eu não possa gostar muito. Então, a aranha, ela é um ser que muitas vezes pode até causar pavor, esse aracnídeo, né? As pessoas têm filmes de terror sobre a aranha, né? Ela parece algo tão misterioso, algo que vem de mansinho, né? E ao mesmo tempo ela vem com uma delicadeza, as pernas dela, ela parece frágil, mas ela é forte. Então, quando a gente começa a observar, e a natureza é um reino pronto, é um reino que as coisas estão já estabelecidas, né? A gente está nesse caminho, nós humanos, de nos tornarmos reinos. Eu falei até isso na chamada hoje aqui da nossa live, mas ainda não estamos. E quando a gente olha as teias da aranha, a gente se encanta. Eu lembro que lá na USP tem um bosque muito bonito. E a gente a gente ficava observando, tinha muitas aranhas, e cada uma tecia uma teia de diferentes maneiras. Se você observar a força que tem, do tamanho da aranha e a presa que ela quer pegar, é impressionante. Então, quando a gente começa a entender esse lugar, essa essência, essa forma, o que eu quero? Eu quero ter paciência, eu quero olhar para o lugar e encontrar oportunidades para mim, né? Então, vai trazer isso. É uma inteligência, porque ela vai ali tecer de acordo com o tamanho ela vai ali, né, calcular matematicamente o tamanho de um galho para o outro, como que ela vai fazer aquilo, e como aquele animal que ela está pensando, ela é predadora, né? Por isso que tem poder. E aí ela vai pensar naquele lugar, como que aquele animal vai chegar, aquele inseto, e ela vai pegar essa oportunidade, ela fica pacientemente fazendo isso. Então, é paciência, é inteligência, é criatividade. Tanto é que lá em Camarões, ela é tida como... Camarões é um país africano. Ela é tida como o arquétipo da inteligência, né? E na China, da sorte, né? Porque a aranha, ela cria oportunidade na vida dela. Então, como eu começo a entender e ativar arquétipo, eu me trabalhar. Se eu tenho insegurança, né? Muita insegurança, e eu for ativar um arquétipo desse, o que vai acontecer comigo? Né? Se eu desenvolvo pouco, vamos falar lá, a gente tem os chakras, né? Pouco o meu chakra sacral da minha criatividade, eu acho que eu não sou tão criativa assim, que não sei o quê, e eu vou ativar um arquétipo desse, o que pode sair? Que bolo que vai sair dessa forma? Então, eu tenho que olhar ali, né? Para eu pensar nas oportunidades, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ativar primeiro, trabalhar a minha coragem, trabalhar tudo isso, para quando eu entrar nesse lugar, eu já estar preparada, porque vai sair, eu vou colocar no forno, vai sair o bolo. E que bolo que vai sair disso? Então,
trabalhar com arquétipo parece coisa simples, mas não é. Eu tenho que entender e me entender como eu estou, né? Eu tenho que filtrar as minhas emoções, filtrar muito as minhas sombras, filtrar os meus medos para eu trabalhar com qualquer coisa. Senão vai sair o quê? Que bolo que eu quero que saia, né, Chan? Preciso fechar aqui que a rua é barulhenta, então fica melhor para todo mundo. É, e assim, é muito perfeita, né, a teia de aranha, se você for perceber, a perfeição que é, a paciência, é, detalhes, né? Eu também, outro dia eu fui num parque e até tirei foto, assim, porque assim, eram tantas teias de aranhas, uma emendada na outra, num espaço tão grande, tão largo, né? Você fica pensando, meu, como que elas conseguem? Olha que resistência que tem esse fio da aranha, né? Que é sincronia, aquilo vai se encaixando numa perfeição. E por que que ela faz aquilo, né? Da onde tá, para que que ela está filtrando? Porque até parece realmente um perfeito, né? Um filtro, o formato dela mesmo, um coador, vamos dizer assim, né? E aí você fica lá, aqueles bichinhos miudinhos, e até assim, se a gente for parar para pensar, esse filtro, quanto é bom para a natureza e para nós, né? Porque ali fica mosquinhas, vespas, pernilongos, os bichinhos, os insetos miúdos, que se isso não fosse peneirado, se isso não fosse ficado ali na teia da aranha, né? Na cadeia natural da alimentação, o que seria a nossa vida também com esse excesso? Né? Então, esse filtrar esses sonhos, né? Filtrar, sonhando acordada, você está ali filtrando o que você representa para a vida e o que você pensa dentro de você. Também tem essa questão desse filtro, né? De filtrar o seu ego, né? Filtrar de dentro para fora e de fora para dentro. E essa força do arquétipo, né? O arquétipo, como a Shirley falou, ele é. A gente não precisa de esforço. Né? A Jung, quando estudava, ele observou exatamente isso, que é uma estrutura que se repetia em várias pessoas. A Shirley deu o exemplo da mãe. Né? Então, olha quantas mães existem. E aquelas que a gente não entra como dentro do nosso certo, ela é errada. Né? Então, mas assim, o arquétipo de mãe se nós três falarmos sobre mãe, nós vamos falar primeiramente as mesmas coisas e depois cada uma vai desenvolvendo um olhar, porque está dentro das nossas crenças, né? Vai estar dentro daquele nosso contexto de vida, da nossa apresentação. E não quer dizer que é certo ou que é errado. Né? Ele conforme as suas crenças que vocês estão, a gente está ali manifestando. E o interessante é que também o animal de poder, né, no xamanismo, eles trazem esse espírito, né, a essência, o guardião do animal, né? E a aranha, ela tem essa coisa assim da criatividade, da força, né, de você estar presente. E como eles também vão ajustando. Se você parar para pensar, né, ali o filtro, ele tem como você está filtrando o seu ego, como você está se apresentando na vida, né? Imagina só se você fosse a mosca, se você fosse né, que está ali no centro daquela teia. O que será que quer dizer você estar ali, né, também sendo filtrado por essa teia, né? O que o seu ego, o que você está representando na vida? E aí eu estava pesquisando aqui também as questões de você poder pôr, quando você sonha, né, com a aranha, que está ligado a tudo isso, nessa questão de representar o filtro. Então, se você por exemplo, a mosca, você sonha que você é a mosca, é o bichinho que está preso, ou você se vê, né, como preso ali na teia de aranha, você pode estar se traindo, né? Você pode estar não sendo verdadeiro como você está se mostrando ao mundo. Se você sonha com alguém que está preso, você é aranha, ou tem alguém preso que você conhece nessa teia de aranha, a representação seria que essa pessoa não está sendo verdadeira com você, ela não está se apresentando de uma forma adequada, né? Porque o filtro é isso, filtra as coisas boas das coisas más, né? Então você está sonhando com esse tipo
de coisa dentro da teia, é essa representação. Se você também é a aranha que está tecendo a teia, né, que está no formato, é porque os seus projetos que você está colocando em prática está ok, você está no caminho certo. Então é legal, né, a gente pensar nessa, né, o quanto esse arquétipo, ou todos os outros arquétipos, eles podem trazer de significado na nossa vida. Porque às vezes a gente não dá muita bola, mas nós somos influenciados por eles o tempo todo, né? Então, é legal você começar a trazer essa ideia de quanto você pode usar ou não a energia desse arquétipo. Eu estava explicando para minha família até ontem, não, porque o arquétipo está em tudo, né? A gente vai fazer algo para... Como é que chama quando a gente vai para a empresa? Logotipo. Vai fazer um logotipo, né? Você vai querer ter todo um significado ali. Muitas pessoas usam a energia de animais, né? Ou a simbologia, que a gente também já falou que influencia sobre nós, para poder estar trazendo essa força para dentro do significado que a empresa tem, né? Se ela é de vendas, ou qual que é o meio em que ela vai entrar. Então, ele vai trazendo essa força, essa energia. E tudo é simbologia, né, gente? A gente está cercado por essa simbologia, de todos os lados, né, Shirley? E é importante a gente entender, por exemplo, o que eu já falei, né, agora há pouco, grandes CEOs das empresas, todos eles têm, sempre você vai ver lá a águia, né? E legal, a águia vai trazer realmente essa coisa, inclusive, né? Cortando. O símbolo, tá melhor aqui? O símbolo americano é o quê? É uma águia, né? É aquela coisa grande olhando por cima, mas é muito solitário também. Então, como é importante a gente entender qual é a energia que aquele arquétipo está trazendo. A gente vê muito, principalmente no mundo corporativo, aquelas pessoas que chegam lá, são grandes CEOs, estão ganhando muito dinheiro. Para os olhos materiais da 3D, o cara tá super bem na vida, né? Tá bacana, tem casa, tem carro, tem arte, pá. Mas tá um buraco, tá vazio, tá solitário, né? Representando claramente isso. A águia é isso, ela tá lá em cima sozinha, né? Ali absoluta, mas só. E aí, assim, trazendo muito para a coisa da aranha, também a gente tem que, ao acionar, digamos assim, o arquétipo da aranha, é legal a gente entender toda a positividade que esse arquétipo traz, mas também a sombra, né? Por exemplo, daqui a pouco, é um caminho solitário, mas não é um solitário ruim, é um solitário daquele momento que eu estou fazendo minha lição de casa, que eu estou olhando para mim, que eu estou testando a minha teia, que eu estou olhando onde estão os meus nós, que eu estou olhando onde estão os meus emaranhados, porque assim, é importante e é preciso olhar para isso, né? A gente mesmo, quando a gente está confeccionando o filtro dos sonhos, e é lindo quando a gente está ali analisando, né, meninas, o filtro de alguém, de alguma paciente, você vai olhando ali e é incrível como ela vai colocando os nozinhos exatamente naquele quadrante, naquelas questões onde ela ainda não olhou, onde ela ainda não trabalhou. E aí o inconsciente vai fazer o quê? Vai fazer ela dar um nozinho, passar 2 vezes aquela linha naquele mesmo lugar, ou usar uma determinada cor, porque é o inconsciente tentando fazer essa ponte, né? Fazer essa ponte do racional para o meu inconsciente, para o meu emocional, e usando toda essa simbologia mesmo da aranha. E a gente estava falando da teia, tem uma geometria sagrada naquela teia que é um negócio bizarro. Quando a gente olha mesmo, é maravilhoso. E ela começa a fazer aquela teia, ela vai do líquido, né? E aí, em contato com o vento, é que ela fica dura, né? Durinha ali, assim. Mas é a saliva dela que ela vai tecendo. Aquilo realmente saiu totalmente dela, né? E a própria... a aranha é um negócio, assim... É espiritual demais. Vocês já repararam no corpinho de uma aranha? É o número 8. Se você olhar ela de cima, ela tem o formato de um infinito do 8. Não é à toa que ela tem 8 patinhas. Que tem a ver com o quê? Com o movimento, os 4 movimentos do vento, as 4 direções, norte, sul, leste, oeste, enfim. É uma coisa assim de... a gente está vendo ali o quê? O infinito representado,
naquele corpinho, naquelas patas. E mais do que isso, conforme ela vai tecendo o quê? Possibilidades da caminhada dela de vida. Então, por exemplo, ela precisa o quê? Traçar aquela trama para pegar o alimento, para se defender. E aí ela vai tramando. E quando aquilo já não é mais útil, ela se desfaz sozinha, né? Ela solta. É a mesma coisa quando a gente fala, quando a gente está fazendo uma oficina do filtro dos sonhos, e a gente fala, gente, se o filtro dos sonhos, depois de uns dias, quebrar, cachorro arregaçar, o vento levar, tudo bem, era para ser assim. Aliás, que bom, né? Levou o vento, o cachorro, enfim. Aquilo fez o trabalho do quê? Do inconsciente de, olha, você já olhou para isso. Você já olhou para isso. Então, assim, quando a gente vai olhando, estudando, os egípcios lá atrás já cultuavam a aranha como eles chamavam, como é que era o nome? Eu até anotei aqui, deixa eu ver. Neith, Neith, isso, era uma deusa. Porque é isso, é uma deusa tecendo a vida, tecendo a cada linhazinha. E quando a gente olha aquele negócio pronto, fala, mas como é que ela consegue fazer um negócio tão bonito? Né? Agora, falando também da sombra, ela faz aquilo sozinha. O que acontece com a aranha, com o macho dela? Ela mata ele no final. Então, assim, eu quero, por exemplo, atrair um relacionamento bacana tal, então não se conecta com coisa da aranha, né? Assim, por quê? Porque é um caminho solitário, um caminho muito feminino, de muita força, de muita coragem, de muita persistência. Então, assim, você quer... Eu tô no ano, eu estava vendo isso, né? Eu estava lendo algumas coisas aqui, assim, como você percebe que você está vivendo o arquétipo da aranha? Por exemplo, você tem serviços, questões manuais chamam muito a sua atenção? Fazer mandala, mexer com enfim, questões manuais, né? Você é uma artesã, ou você gosta muito disso? Você tem vidência? Você tem essa tendência a sair ensinando? Você está no momento mais solitário da sua vida, você está vivendo claramente o arquétipo da aranha. Eu me vi muito estudando hoje para fazer essa live, eu me vi muito nesse momento da minha vida. Eu estou tecendo a minha vida lá, construindo minha casa no interior, eu tenho estado muito sozinha, fazendo muitos processos muitos processos espirituais, enfim. E eu estou me vendo muito com essa necessidade esse ano de fazer coisas manuais, de acessar a minha intuição, não a minha evidência, mas de acessar cada vez mais a minha intuição. E aí, assim, você vai... Nossa, eu estou muito nesse arquétipo esse ano. Ano que vem eu quero mudar? Quero, vamos pegar outra coisa. Mas esse ano eu me vi muito nesse arquétipo da aranha. E é uma ponte, é um momento em que você está realmente atravessando uma ponte. Né? Então, assim, deixa eu olhar, claro, com calma para todo esse meu interior, para todos esses processos que eu tenho que fazer. E aí, ano que vem... Deixa eu tentar acessar um outro arquétipo, mas para esse ano foi muito, muito lindo, foi muito importante. E foi legal estar falando de arquétipo da aranha aqui, porque eu comecei a ler a respeito e falei, gente, eu estou muito dentro desse arquétipo, especificamente esse ano. Né, Sol? Passo a bola para você agora. Né? Você se percebendo nisso, tomando consciência, você se julga menos. Fala assim, então, ok, porque às vezes quer entrar no arquétipo, mas você quer um pedacinho. Eu quero criar a minha própria realidade como aranha, porque a aranha tem esse significado também. Mas e o resto? Sim. Né? De trabalhar solitária, de estar sozinha mesmo, de olhar para as oportunidades, senão não vai sobreviver, de olhar para a criatividade, se ela não for criativa, consegue, ela tem que fazer muito cálculo, tem que estar muito presente ali. Então, o que eu quero realmente? Então, não adianta, igual você falou da águia. Eu quero acionar a águia, só a parte que a águia ela tem aquele olho, né, de olhar tudo de cima, de poder. Mas e o que ela passa? Ela também é muito solitária, ela passa por uma questão de arrancar o bico dela quando não tá mais passou lá o tempo. Ela tem que dar muito conta de tudo ali, muito sozinha. Se a pessoa já se compreende, né, e fala, não,
né? A minha vida é assim mesmo, eu gosto da solitude, eu me banco dessa maneira, ok, mas se for uma pessoa que tem um valor de família muito grande, nossa, vai ser um sofrimento enorme, porque aí parece que todo mundo se afasta, eu gosto tanto, eu queria tanto ter isso, ter aquilo, ficar junto de pessoas, mas você não se conheceu antes de fazer isso. Por isso que é importante filtrar as emoções, e a aranha vai nos mostrando isso, né? Que ela, quando ela monta aquela teia, ela vai tecendo, ela tem uma intenção ali, que é filtrar aquilo que vai nutri-la. E, na verdade, nós humanos, a gente se conhece mais quando a gente digere a nossa sombra também. A gente pega aquela sombrinha que está ali, né? E faz a digestão, a gente não trata mais como um monstro, né? E por isso que a gente está preparando essa oficina do filtro dos sonhos, que tem muito a ver com esse arquétipo da aranha, do feminino, da tecelã, de tecer a sua própria realidade, de ativar a inteligência, a criatividade, a espiritualidade, a beleza. Porque assim, a gente se encanta com a teia da aranha, é muita beleza, né? Então, é disso que a gente está falando. E nesse momento, a gente não vai ser a presa, a gente vai ser a própria aranha tecendo aquilo, né? E tirando ali o que eu quero pegar, que eu não estou pegando. O que da minha vida está me machucando, que eu não estou conseguindo digerir, e eu vou digerir aquilo. Eu vou deixar ali a minha teia pronta para mostrar para mim o que tem naquele espaço, o que eu preciso digerir e transformar na minha vida, para realmente ver que a minha realidade sou eu que construo, né? Porque às vezes eu quero criar uma realidade, mas o que eu estou criando? O que eu estou transmitindo, frequenciando? Se eu não sei disso, eu crio qualquer coisa. E o arquétipo é a forma. Não vai sair o bolo fofinho, não vai sair ali, vai sair borrachudo. E eu não vou gostar, vou jogar no lixo, né? Eu não é essa a realidade que eu quero. Então, qual que eu quero? A gente tem que ir lá. Da primeira vez não deu certo o bolo, eu vou fazer de novo, vou fazer de novo. Então, essa atitude, essa persistência que a aranha tem, essa paciência, principalmente paciência, né? De olhar para o processo, paciência de se perceber, paciência de se colocar. Então, essa oficina aqui vai ser online, presencial aqui em São Paulo, lá no Espaço Mar Azul. Até a Luciana está aqui. A Luciana conhece o espaço não, conhece a Cris do Espaço Mar Azul. Lu, vai ser lá, vem com a gente. Vai ser uma oficina do filtro dos sonhos, bem legal. E para a gente trazer mesmo essa ciência, né, do que a gente precisa olhar mais, a gente precisa olhar. A gente tem mais eu sempre falo, 300 trilhões de células, cada célula tem memória. Não é só apenas fazendo algumas coisas que isso vem à tona, são todos os dias. Todos os dias a gente acorda, se a gente acorda, né? Se a gente está aqui, acho que a gente está acordado, sei lá se a gente está vivendo no astral. Mas a gente está acordado. E aí a gente vive uma jornada do herói. Cada dia tem um chamado para a gente. Então, se a gente for olhando e tecendo isso, a gente vai chegar num ponto onde fala, ah, era isso. E nada melhor do que aquela virada de chave e falar, nossa, era isso. Estava bem na minha cara e eu não vi. Estava quase me mordendo e eu não vi. E é isso que o filtro dos sonhos, naquele momento, com aquela interpretação, ele vai trazendo para a gente. Né, Chan? Deixa a Chan falar um pouquinho aí. E assim, quando você está lá confeccionando o seu filtro, né? A gente pode fazer uma elaboração que a Shirley trouxe aqui, que quando o arquétipo da aranha, ela traz 3 pontos, né? Que seria a artesã, a vidência e o ensinar. Qual o momento de vida que você está ao manusear, ao fazer o seu filtro dos sonhos? Porque você pode estar só, pensa num artesanato. Para você fazer uma blusa, um caminho de mesa, alguma coisa, você primeiro tem que ter visto aquilo. Ou você tem que ter imaginado na sua mente, você tem que ter tido a intenção de fazer algo.
você não vai começar a fazer o seu artefato, né? Um crochê, um tricô, sem uma meta, né? Então, assim, você precisa dessa criatividade, você precisa dessa intenção, que seria essa evidência, né? Você está tendo uma visão do que você quer fazer para o seu futuro, tendo uma visão de quais são os projetos que você quer fazer. E aí, ao você colocar isso em prática no artesão, isso vai se revelando, né? Vai revelando porque a gente não tem o domínio sobre o nosso inconsciente, né? E às vezes nem sobre o nosso ego, porque nós nos desconhecemos, nós estamos no processo de autoconhecimento constante, de aceitação do que somos, de como nos manifestamos, de aceitação das nossas sombras, porque muitos não querem nem olhar para a sombra, a gente tem dificuldade em reconhecer algo que a gente faz como sombra. E quando você está ali nesse manuseio, isso vai se evidenciando, vai tomando uma certa forma, né? Então, para quem que é essa oficina? Para qualquer um que queira entrar em contato com esse profundo, que às vezes está tão superficial para o outro, está tão assim aparência, e para você não está tão aparência, porque a gente nega algumas partes nossas, né? E aí tem a parte do ensinar, que são as 3 partes do arquétipo, né? Você só vai poder ensinar algo que você já tem o conhecimento, algo que você já vivenciou, que você já reconheceu em você, né? Então, assim, eu posso ter a intenção, eu posso acessar em mim o que eu quero, para onde eu vou, quais são as minhas sombras, mas eu só vou conseguir passar para frente, né? Eu só vou conseguir realmente ensinar quando eu estiver nessa consciência. Eu estou consciente desse meu papel e para onde eu estou indo. Então, na hora que você está ali confeccionando o seu filtro de sonho, essas pequenas questões, elas vão aparecendo, né? Então, às vezes, você está lá achando que você está super bem no manuseio lá da fita, fazendo a sua teia interna, que tem lá os nozinhos, você vai ligando um ponto ao outro, e aí vem as dores, né? Vem os desconfortos no corpo, vem uma dor de cabeça, e aí faz e desfaz, faz e desfaz, vem uma irritação. E o que tudo isso está querendo dizer, né? Então, nós que estamos de fora, é muito mais fácil de você dar a identificação. Olha, veja como é que está o seu mundo, como que está a sua conexão com o seu espiritual, né? Como que está o seu questão, olha o buraco que tem aqui. Veja bem, o seu emocional aqui está querendo dizer alguma coisa. Você está ali fazendo todo aquele processo, é muito legal, porque assim, você não está pensando em uma coisa. Você está direcionando o seu estado de atenção para aquilo. E isso é o legal, porque quando você coloca a atenção, quando eu olho para a coisa olha para você, e aquilo, pum, ela realça. Então, você não tinha a menor ideia, e aí, naquele momento, de uma forma natural, divertida, né, descontraída, você acaba deixando se revelar algo que está escondido nas suas sombras, algo que está ali te incomodando, mas você não estava querendo ver, reconhecer ou aceitar, e ali naquele momento está aquele despertar. Então, não é para uma pessoa que é só quem está em autoconhecimento, ou só para quem é terapeuta. Não, eu não vou fazer isso, imagina. É para todos, porque cada um vai estar no seu nível de consciência e de compreensão do seu processo. Então, você está aí ouvindo? Bora lá, oficina dia 26. Vem com a gente se despertar um pouco mais, né? Por como você está usando esse arquétipo da aranha. Como que anda o seu filtro na sua vida, né? O filtro do seu ego, desse meio de ir e vir no seu dia a dia com todos. Né, Shirley? Vai lá. Não, e assim, o pessoal fala, mas e se eu já fiz o filtro? Eu sei como fazer. E aí eu vou até contar uma historinha aqui, que inclusive está o depoimento de uma pessoa que fez o segundo. E ela até colocou o depoimento dela para a gente, foi, enfim, muito generosa. E assim, ela chega, acho que até já contei isso aqui, mas de repente tem gente nova, eu vou falar de novo.
E assim, ela chega para o segundo filtro falando, nossa, eu vou fazer igualzinho o primeiro. Foi lá, escolheu as mesmas cores, separou tudo, porque ela só queria reproduzir o primeiro. Mas o primeiro foi feito num outro momento de vida dela. E eu fiquei só de longe, só observando. Falei, vamos ver o que vai dar. Aí ela começava, não dava certo, começava de novo, e a amiga do lado tentava ajudar, e aquilo não fluía, aquilo não fluía. Até no momento em que ela entrou, ficou nervosa, gente, começou a chorar. Aí eu cheguei do lado e falei, será que essa cor que você está usando para teia é a adequada? Não, mas a primeira vez que eu fiz, eu falei, tá bom. Mas agora, hoje, olha bem para todas as outras cores. Aí ela pegou uma outra cor, que tinha mais a ver com a vibração, né, daquele momento dela. Aí ela começa a trançar. E aí ela consegue fazer, ela começa a trama e vai fluindo. Então, assim, mesmo que você já tenha feito, até algumas clientes falam, será que eu posso fazer de novo? Eu falei, deve. Porque o que você fez há 2, 3 anos, 4 anos atrás, é diferente. Hoje você está num outro momento de vida. A fotografia que vai vir agora é outra. Talvez aqueles nozinhos que saíram lá atrás não vão sair agora. Talvez aquele lá que saiu lá vai continuar saindo agora. Então, pera lá, você ainda não olhou direito para isso. E assim, é deixar fluir. E mesmo que nem a Chan falou, não é só para terapeutas, mas é também para terapeutas. Porque a gente que trabalha com terapia, com constelação, com psicanálise, enfim, às vezes você está vendo que tem algo para sair daquela pessoa e ela não está conseguindo conceber. Às vezes não é nem que ela não quer colocar para fora, ela nem acessou ainda. Ou é tão doído que ela não quer olhar para aquilo. Então, às vezes, através de um filtro, ou de qualquer outra, uma mandala, mas principalmente do filtro, que a gente está falando disso especificamente, vai vir. E aí vai fazer com que você fale, nossa, por que você colocou tal coisa aqui? E aí aquilo você vai puxando, né? Por isso que a gente também vai estar junto, fazendo um processo todo de meditação, criando uma egrégora. Para quê? Para nos ajudar, inclusive, na intuição. É que nem quando a gente tira um tarô, né, gente? Você tira lá o diabo. O diabo é uma carta boa, ruim? Depende do que veio aqui naquele momento para falar para a pessoa. Né? E aí vai ser isso lá na hora também, né? Assim, eu estou olhando tal nozinho ou tal coisinha que você colocou em tal lugar. Tá me vindo tal coisa, faz sentido? Na hora que faz sentido, a pessoa entra naquela catarse e fala, nossa, faz muito. E aí, às vezes, se lembra de alguma coisa. Na constelação a gente vê muito disso, no Círculo da Vida. A pessoa, na hora, lembra de uma história de infância que estava lá guardadinha, escondidinha. E, de repente, abriu uma brechinha através do filtro, através do círculo, através da constelação. E aquele negócio sai. Então, é isso que a gente está. Esse é o convite. É assim, se permita. E para os terapeutas que eventualmente estiverem lá conosco, é uma ferramenta bacana, é mais uma ferramenta para ajudar a gente a acessar aquilo que aquele nosso paciente, aquele nosso cliente está querendo desesperadamente olhar e não está conseguindo verbalizar, não está conseguindo trazer para o consciente. Então, é uma técnica bem bacana, bem útil, a gente já usou bastante. Quando assim empaca, não está difícil, a gente entra com uma coisa mais lúdica, assim, o filtro dos sonhos é muito, muito rico. E tem uma sabedoria indígena nisso, uma sabedoria xamânica, que mais do que nunca a gente está conseguindo agora voltar e resgatar esses conhecimentos, né? Não é coisa de louco, não é muito pelo contrário. Tem muito conhecimento, tem muita espiritualidade nessa coisa do xamanismo. E é isso que a gente está tentando, essa energia que a gente vai estar ancorando lá no dia 26. Né? Isso mesmo, e você fala, né, do xamanismo, dos povos originários, sabe? Tem uma pesquisadora que ela fala isso, as novas tecnologias agora, elas estão voltando para a sustentabilidade. E para onde eles vão buscar a sustentabilidade, né? Para esses povos originários, para os povos indígenas que já faziam, sabem, muitas vezes, a maioria das vezes ou sabiam, né? Porque hoje em dia, se você vai lá em Manaus, na Amazônia, né, os indígenas estão, né, trabalhando também no comércio, tal, não só com a natureza. Então, sabia exatamente como a natureza funcionava, que chá era para aquilo, que chá era para outra coisa. E foi através da observação da natureza que as tecnologias vão surgindo, né? Então, o filtro dos sonhos, os povos indígenas norte-americanos, eles observando a natureza, eles
falaram, nossa, tem algo ali da natureza que eu posso resgatar e transformar também para a minha vida humana, né? Assim como os egípcios, assim como os gregos, como os nórdicos, como, né, todos os povos, né, foram em busca dessa sabedoria. E essa sabedoria geralmente está na natureza, quando a gente observa. E quando a gente traz para o nosso fazer, quando a gente começa a tecer a teia da nossa vida, tecer, criar a nossa realidade. Que realidade eu quero criar para mim? Né? Só que para eu criar minha realidade, eu tenho que realmente saber quem eu sou para não cair em armadilhas. Armadilhas de quê? De mim mesma. De mim mesma. Então, igual eu falei, se eu tenho um valor de família e eu quero criar, estou criando uma realidade onde eu tenho que viajar todos os dias ou vários dias por semana, eu não vou ficar feliz mesmo eu ganhando rios de dinheiro, né? Então, o que eu quero para mim? Eu tenho que me conhecer para saber o que eu quero, né? Não dá para eu jogar ao vento, né? Eu vou tecer a teia da minha vida com aquilo que eu vou me reconhecendo. E nada melhor quando a gente faz isso em grupo, numa egrégora, com ancoragem, com discernimento, com esse lugar de magnetismo que o grupo traz. E a gente já falou bastante disso, que o pessoal que trabalhou com a gente com as 7 curas, né? Viu também isso. Por isso esse convite, né? Desse trabalho, desse resgate. A gente vai muito, muito realmente rápido, sozinho. Mas junto, a gente vai muito longe, né? Então, por que muito longe? É nesse momento que a gente vai longe. Porque ali quem já tentou aqui, quem é terapeuta, jogar o baralho para si mesmo. O quanto que é difícil, né? O quanto que parece que não anda, a Shirley aí fazendo a constelação para si mesmo, né? Para o outro parece tão simples, a coisa discorre. Quando é para a gente, nossa, não estou conseguindo olhar isso, né? Não estou conseguindo olhar aquilo, né? E o grupo, né? Em grupo a gente consegue, porque um apontamento que tem ali, ou a gente observando apenas o que o outro está fazendo, porque tudo é conectado, eu falo, nossa, olha eu caindo numa armadilha aí, olha eu não observando um padrão que eu tenho, não sabia desse padrão que eu tinha, agora estou sabendo. E dói na hora, dói, porque a gente pensa que a gente é perfeito e a gente não é, e ótimo que a gente não é. E é nessa imperfeição que a gente vai buscando, buscando, se aprimorando e criando uma realidade mais concisa e mais consciente, porque aí eu não sofro, né? Se eu sei de algo que é meu, que é particular meu, eu não vou sofrer se eu estou acionando outra coisa, né, na minha vida. Por isso esse convite para o dia 26 está chegando, né? Para o Filtro dos Sonhos, para vocês virem com a gente. É aqui em Santana, lá no Espaço Mar Azul. A gente, quem quiser, é só entrar na nossa bio. Na nossa bio tem lá o Filtro dos Sonhos, né? Tem a página e é só clicar na página. Entra no nosso grupo do Instagram, entra lá, essa live fica, todas as lives nossas ficam gravadas e vão lá para o YouTube. Se inscrevam no nosso grupo do YouTube, porque a gente quer fazer live por lá também. Então, esse convite que a gente faz para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aqui. Isso aí. E a Sônia falando sobre isso daí, na questão das nossas personas, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente vai criando capas, a gente vai criando personas, a gente vai criando maneiras de lidar com as situações, né? A gente vai se encaixando em processos para dar conta daquilo. E vai criando as nossas couraças, né? Vão sendo criadas as couraças que vão mostrando no teu corpo, e são aquelas couraças e também que não, que é só num toque, é só em algo artesanal, é só numa egrégora, é numa aula de yoga que elas vão dar um pulo, né? Então, vamos falar de corporais, por exemplo, postura, né? A pessoa que é muito fechada, a pessoa que tem muito aberto aqui, peito de pombo, a pessoa que está sempre com o ombro aqui rígido, pescoço tenso. Então, são as couraças que a gente vai criando mesmo no corpo, visíveis, né? E que
que as pessoas muitas nem sabem que isso significa ou não, mas hoje a gente tem bastante já processos de autoconhecimento, tal, tá mais acessível, né? Mas as pessoas às vezes não querem olhar. E tem aquelas couraças em que vão sendo criadas da resistência de lidar com a situação, né? Então é um processo que é mais interno, né? Eu não aceito uma situação, eu tenho raiva, eu finjo que eu não tenho raiva, porque raiva é feio, porque está ligado às minhas crenças, né? Então, assim, todo aquele processo que eu fui criando de uma vida, né? Ela está toda registrada no nosso ser, ela está impressa na gente. Então, quando você está fazendo também a mandala, está trabalhando, essa foto, eu gostei muito de falar sobre isso, né? Essa foto, ela vai começar a ser pintada ali na hora, ela vai começar aparecendo para você esses pedaços em que você está realmente, vamos dizer assim, às vezes até se boicotando em ter consciência daquilo, porque não é de seu interesse, né? Você não está pronto. Só que se você chega numa oficina, né? Se você chega nesse momento ali, se você se dá essa oportunidade de estar olhando para isso, aquilo que precisa ser revelado para você, que você está pronto em lidar, é o que vai vir, né? Com esse ganho de consciência, o seu filtro vai ficar ali 21 dias filtrando esse processo, onde vai e volta essas informações. E aí você começa a perceber qual é a intenção que você quer colocar após ganhar essa consciência. Após despertar em você algo que estava meio perdido ainda, né? Não estava definido. Às vezes você até sente, mas você não tinha nome para aquilo, né? A gente fez o curso 7 Curas Energéticas, né? Fizemos a nossa primeira turma, e para mim foi muito, assim, veio algo muito forte, porque eu fiquei 3 semanas para dar conta interiormente do que era aquela dor que veio, ficou no meu corpo, e eu não estava conseguindo. E aí a gente vai em busca de outras ferramentas para você poder trazer para o consciente, trazer consciência para aquilo. Da onde vem, para onde vai, o que você vai fazer agora com essa nova informação, né? E aí você pode ficar com 21 dias com o seu filtro, e se você achar que você precisa, ainda não deu conta, fazer um novo filtro. Faz um novo filtro, ressignifica aquilo que ainda está meio sem muita intenção, sem muita clareza, e continua no seu processo. Então, é lindo, né? O processo de autoconhecimento é lindo, é intenso, é constante, né? Não acaba nunca. Graças a Deus, porque senão a gente seríamos pedra, né? Ficaríamos lá sempre do mesmo jeito, né? Até a pedra cresce, né, gente? Vamos lá. É diferente, né? E é importante a gente atentar para o seguinte, eu falo também muito disso na constelação. Tanto o filtro vai trazer o quê? Uma fotografia, como você falou há pouco. Tá aqui, a tua fotografia de hoje é essa. Ah, a partir daí tá tudo lindo, resolvido e magicamente resolvido? Não. Pelo contrário, né? A mesma coisa num círculo da vida, numa constelação. Ó, tá aqui, é isso. Como é que você vai resolver? Aí são os próximos passos, né? Aí, assim, quais terapias, o que eu tenho que mudar nos meus hábitos, nos meus costumes. Vai mostrar, vai tirar uma foto mesmo. Vai tirar uma foto. E assim, aí nas semanas seguintes, algumas coisas vêm, como uns insights, né? Eu falo muito, quando eu termino uma sessão de constelação, eu falo muito para as pessoas, presta atenção nos próximos dias, nas próximas semanas, quem vai cruzar no seu caminho, o que vai chamar mais a sua atenção, presta atenção, né? E aí sim, você vai estar aberta a receber as mensagens que o universo vai trazer. É isso. A gente espera todos vocês, dia 26, lá em Santana. Com um cafezinho gostoso depois, né, galera? Vai ser para conhecer gente nova, fazer novos amigos. E não é só para mulher, não, gente, pelo amor de Deus. Outro dia me perguntaram, gente, mas é só mulher? Falei, não, é que nós tendemos a buscar sempre mais do que eles, mas não de forma alguma. Se aparecer algum corajoso no caminho, vai ser super bem recebido, né, gente? E os homens estão cada vez mais se abrindo para esse processo, então homens são bem-vindos sempre, claro. É isso. Então, entrem lá no nosso grupo, na nossa bio, e a gente espera vocês todos, gente. Obrigada, Chan.
Beijo, obrigada. Obrigada, Beijo, menina. beijo. Bom Obrigada término por de todos. feriado para todos. Até a Isso. semana que vem. Beijo. Obrigada, galera.